Bem-vindos ao Só Pra Ver Podcast, um podcast sobre cinema e os muitos caminhos que ele percorre na nossa vida, na sociedade e na memória. Eu sou Felipe Lago e hoje eu vou conduzir essa conversa. Hoje recebemos o professor Luiz William. Ele é doutor em comunicação pela Unesp, leciona na ETEC jornalista Roberto Marinho e é uma das mentes por trás do projeto A Sala, um espaço fundamental de crítica e debate sobre cinema nas redes sociais. Um convidado perfeito para nos ajudar a pensar sobre como aprendemos a ver e a falar sobre filmes. Como se transforma o olhar crítico? Antes da tela escura, existia a sala de aula, o debate, a primeira leitura que nos desafia. O cinema é uma linguagem, e como toda linguagem, ela pode ser ensinada, aprendida e aprofundada. Do ambiente acadêmico às novas plataformas digitais, a crítica de cinema molda nossas relações com as imagens, e hoje investigamos a jornada que transforma o espectador em um leitor de filmes, alguém capaz não só de sentir, mas de compreender a magia. Luiz, para começar, qual foi o filme que te fez perceber que o cinema era mais do que entretenimento e que poderia ser um campo de estudo e paixão? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, estou super contente de estar aqui. Essa pergunta é sempre muito truqueira, né? Qual é o filme, né? Sempre tem mais do que um filme, sempre tem uma trajetória de consumo de cinema e de audiovisual que leva a gente para esse lugar, mas de um olhar mais clínico, mais analítico em relação ao audiovisual, assim. E eu tenho um percurso curioso, assim, eu diria que até um tanto engraçado, porque eu consumia muito Disney na infância, e Disney foi a porta de entrada para drogas mais pesadas, assim, digamos. Porque quando eu era criança, eu falava, eu quero trabalhar na Disney. Seja lá o que isso significasse na época, mas eu sabia que eu queria fazer, contar aquelas histórias. E a coisa foi se desenrolando para coisas mais complexas conforme eu fui crescendo, conforme eu fui conhecendo o cinema. Quando eu me deparei com Stanley Kubrick, com Laranja Mecânica, que eu acho que é a porta de entrada para um cinema dito cult, entre aspas, eu falei, tá bom, acho que é isso mesmo que eu quero fazer. Mas foi um processo, foi um processo. Foi Disney, foi filmes musicais de Hollywood, da Hollywood clássica, depois Stanley Kubrick, e depois cinema brasileiro, que é o que eu pesquiso, que eu mais gosto, que eu acho que também fecha esse ciclo e se amplia, tá se ampliando ainda, eu acho. Aham. E como foi sua trajetória acadêmica até conectar a comunicação com o cinema de forma mais profunda? Então, a trajetória acadêmica, ela começa com o cinema. Eu sou formado em cinema e audiovisual, né? Entrei na universidade em 2012, tem um tempinho já, e não saí dela, basicamente, né? Eu tive pequenos intervalos, pequenos hiatos entre uma formação e outra, mas eu formei em cinema, me tornei graduado em 2016, começo de 2016, e quase emendei no mestrado em comunicação, né? Pesquisando cinema, porque apesar de ser comunicação, que é um leque muito amplo, que cabe desde jornalismo até relações públicas, até propaganda, publicidade, marketing, e o cinema era uma dessas vertentes, digamos assim. Aí eu continuei pesquisando cinema pelo campo da comunicação. Eu fiz mestrado em comunicação e cultura na UFRJ, e desde então dei aula para graduação lá como estagiário e docente na UFRJ para o curso de comunicação. Depois fui pro doutorado na Unesp, né? Fiz a graduação e mestrado no Rio de Janeiro. Aí eu pensei, tá na hora de voltar para São Paulo, né? Aí voltei para São Paulo, sou de São Paulo. Voltei para São Paulo e fui para a Unesp fazer o doutorado, e também dei aula lá para os cursos de rádio e TV e de relações públicas e tal. Era também o doutorado em comunicação, inclusive muito mais amplo do que do mestrado na UFRJ. Tinha gente pesquisando coisas que não tinha nada a ver com cinema, e eu era lá do grupinho do cinema, dos grupos de pesquisa de cinema, e pesquisando cinema de uma perspectiva crítica, do ponto de vista estético das imagens e tal, que é com que eu trabalho até hoje, assim, em termos da minha relação com o cinema e com o audiovisual, assim. E, assim, qual a diferença do Rio para São Paulo na área? É engraçado porque tem diferenças, assim, até nomenclatura de coisas é diferente, assim. Engraçado, por exemplo, que um exemplo muito bobo, mas que é divertido. Sabe Priscila? Aquela almofadinha fofa que a gente coloca na Varabum, no Aham. microfone? No Rio chama cachorrão. Apenas um exemplo de coisas diferentes. E até, às vezes até algumas funções de set ganham nomes diferentes, ou uma função que tem um nome X aqui,
faz uma coisa e essa função com o mesmo nome X no Rio tem tarefas um pouco diferentes, assim, é engraçado. E o perfil de universidade também é diferente. No Rio é muito mais acolhedor, muito mais cozinha de casa. A gente toma um café com o professor, a gente vai pra praia com o professor. Aqui em São Paulo, principalmente no campo universitário, é um pouco mais duro. Aqui na escola é mais parecido com o Rio, porque aqui na escola a gente tem troca afeto, é mais horizontal a relação. Aham. Mas o Rio tende a ser mais acolhedor e São Paulo mais eh, trabalho, assim, tipo essa coisa meio linha de produção, digamos Aham. assim. E você atua tanto na formação de jovens na ETEC, quanto no debate mais amplo com o projeto A Sala. Como essas duas frentes de trabalho se alimentam? Eu acho que a minha relação com audiovisual, o meu trabalho com audiovisual, ele, apesar de serem coisas diferentes, ele é parte de um todo só, sabe? Eu aprendo coisas e tô reaprendendo o tempo todo. Isso realimenta o meu olhar para poder falar sobre cinema, falar sobre audiovisual, assim. Tanto que estava agora na aula de edição de vídeo, falando sobre eixo e quebra de eixo. É interessante perceber como a quebra de eixo está sendo cada vez mais superada, digamos assim, porque a geração TikTok quebra o eixo o tempo todo. O tempo todo. É engraçado, assim, que as novas tecnologias e as novas gerações, em conseguinte, acabam criando linguagens e a gente tem que também entender essas adaptações de linguagem para poder continuar dando aula sobre isso, assim, sabe? Para poder continuar analisando cinema a partir de um outro prisma que seja mais, entre aspas, contemporâneo, assim. Eu ainda, quando vejo uma quebra de eixo, falo, me incomoda. Eu sou do E, time que, ai, quebrou o eixo. e na sua visão, o que que significa essencialmente ensinar audiovisual hoje? Eu acho que ensinar audiovisual é fundamental quando a gente pensa o contemporâneo, porque a contemporaneidade é tomada de audiovisualidades, assim. A gente está chafurdado, digamos assim, no audiovisual desde o momento que a gente acorda, quando a gente abre o celularzinho, aquilo é um portal audiovisual. É uma tela. A gente está no mundo conectado com muitas telas. Então, desde a TV, ao celular, ao computador, a gente consome audiovisual em tudo isso, a gente consome muito audiovisual no dia. Então, se é uma coisa que a gente consome muito, é no mínimo a gente entender o que a gente está consumindo. Assim, eu acho que ensinar audiovisual passa por aí, para a gente poder se paramentar das tecnologias que fazem parte do nosso cotidiano, que estão inseridas na nossa realidade atual, para poder compreender como criar também para essas coisas, como criar mensagens, como se comunicar através delas. Sabe, acho que a gente já passou dessa fase histórica, digamos assim, no qual a gente só recebe coisas de uma maneira, entre aspas, passiva, enquanto alguma mídia hegemônica cria essas coisas. A gente está num momento em que a gente pode criar, não só pode, como cria. A gente cria imagens audiovisuais o tempo todo. E a gente mobiliza essas imagens, a gente faz elas circularem. Então é interessante ter um mínimo de domínio sobre isso. Uhum. Um domínio estético, um domínio tecnológico, um domínio para poder fazer isso de formas que sejam mais interessantes, assim. Não só do ponto de vista profissional, já que, como tem audiovisual em tudo também, é um campo profissional ascendente, super interessante, mas também para poder paramentar as pessoas a conhecerem o que elas consomem. Uhum. Assim, eu acho que essa é uma primeira importância, digamos assim, de se ensinar audiovisual. E também preparar pessoas para um campo que está em ascensão, franca ascensão atualmente, assim. Isso é muito legal e a gente também precisa parar para pensar que, pelo menos, sei lá, da geração de 80 para cá no Brasil, principalmente, a gente cresce também, principalmente quem é ali classe média, absorvido na criação das suas próprias imagens, né, com vídeo, o tio que filmava ali o Uhum. o aniversário e tudo mais, até chegar agora com o celular que todo mundo tá produzindo tudo o tempo todo, então essa importância da imagem na vida das pessoas, ela realmente cresce, né, cada vez mais, assim, quando como você colocou. E eu queria saber de você também, o projeto Sala se propõe a criar uma crítica e conversa sobre cinema. Que tipo de diálogo estético, político, formativo vocês buscam provocar no público de Instagram? Essa pergunta é bacana. Inclusive, até contextualizar sobre o projeto A Sala. Eu não sou um dos idealizadores, eu fui convidado para estar lá pelo Marcelo, que é o idealizador, junto com um time lá que é super bacana, né? Que criaram essa página para discutir cinema, para falar sobre cinema de forma geral. E a gente fala principalmente sobre cinema. A gente até fala sobre séries de vez em quando, mas a gente fala sobretudo de filmes, assim.
E a gente queria que fosse uma coisa que não fosse tão academicista, mas também não tão, sei lá, papo de cinema, digamos assim, sabe? Uma coisa Uhum. muito genérica zona. A gente queria um meio termo entre as duas coisas, assim. Então, a gente não faz propriamente críticas formais dos filmes, mas a gente traz resenhas com um olhar crítico, com um olhar que aponta alguma direção. Tem uma subjetividade que fala desses filmes. Aliás, sempre tem uma subjetividade falando sobre tudo, mas a gente deixa muito clara essa subjetividade. A gente exprime opiniões e opiniões que têm algum fundamento estético, seja do nosso conhecimento de linguagem cinematográfica, seja de um ponto de vista social que determinada obra está falando, e a gente comenta essas coisas, assim. Mas é uma página de resenhas críticas sobre filmes de forma geral. E quais são os maiores desafios e as maiores recompensas de ensinar jovens a pensar criticamente sobre uma mídia tão presente e ao mesmo tempo tão complexa como o audiovisual? Os maiores desafios e Recompensas. as maiores recompensas. Eu acho que isso meio que tá imbuído no que eu já falei, assim. Eu acho que é desafiador você convencer uma galera que já tá consumindo muito audiovisual a ampliar esse escopo de coisas, assim. Porque por mais que a gente esteja vendo audiovisual o tempo todo, tem muita coisa a ser vista e tem uma história de cinema atrás da gente, assim, uma história de cinema e de audiovisual, mas pensando no cinema enquanto uma arte que propicia as outras todas as audiovisualidades, assim, porque é primeiro o cinema para depois a TV, para depois as mil e uma audiovisualidades, assim. E eu acho interessante que a gente conheça essa história. E é interessante e é desafiador convencer um jovem de 16 anos que está vindo fazer um curso aqui na ETEC, por exemplo, de que isso é importante, de que o que ele já conhece não é necessariamente suficiente, que ele pode conhecer um universo de coisas, e não só conhecer coisas diferentes das que ele conhece, mas como que tudo que ele consome hoje é informado por aquilo que veio lá atrás. Porque existe uma cultura, que eu até estava comentando isso em aula hoje, de muitos jovens que acham que determinada coisa que surgiu agora, um vídeo que tem uma montagem tal, uma edição tal, é genial, inventou a roda, e um filme dos anos 20 já fazia isso, Uhum. sabe? Inclusive, você pega filmes dos anos 20, dos anos 30, tem coisas extremamente inventivas. Então, eu sou da ideia de que quase tudo no audiovisual já foi feito e a gente recria o que já foi feito. Aham. Assim, porque muita coisa já foi feita. Tem muito filme, tem muita obra audiovisual quando a gente pega a história do audiovisual como um todo. Então, é desafiador convencer estudantes a mergulharem nisso mais a fundo e criarem repertório. Uhum. Mas é compensador quando a gente vê eles criando esse repertório. E assim, Luiz, hoje a crítica, muito do mundo que a gente conheceu há um tempo atrás mudou. A crítica de cinema antes era aquela que, ai, vai sair na Folha, vai sair no Globo, vai sair com aquela pessoa, aquele medalhão do jornalismo de audiovisual falando. Hoje migrou para as redes sociais, a gente vê tipo uma Boscov da vida que saiu da Veja, da Folha e agora tá ali com seu canal, cada vez mais conversando com as pessoas de um jeito mais próximo e tudo mais. Você acha que com essa mudança, o que que a gente ganhou e o que que a gente perdeu? Eu sou otimista em relação à mudança, sabe? Apesar de que, tipo, toda mudança que envolve mudança de um paradigma tecnológico guiado sobre a égide de mercado capitalista. Tudo bem que assim, aí a gente vai entrar num assunto político que nem é o caso. Que eu acho que é a parte mais, assim, controversa dessas mudanças, assim. Mas, vendo de um ponto de vista mais otimista, eu acho interessante horizontalizar um pouco o debate, que foi o que aconteceu não só em relação à crítica de cinema, mas a tudo. Assim, tudo que era tido como algo que vem de cima de uma mídia hegemônica e que é consumido por uma massa, entre aspas, de uma forma, entre aspas, também passiva, agora essa massa se torna indivíduos, usuários que também dispõe as suas opiniões, as suas imagens, os seus interesses nas redes sociais, inclusive críticas sobre coisas, assim. Então, de fato, existe um mundo agora de críticas possíveis para uma mesma coisa. Aí é você descobrir com o que você se alinha, se você quer se basear numa crítica para assistir um filme, por exemplo. Aham. Aí você vê com quem você se alinha mais e segue essa pessoa, apesar de que eu sou da ideia de que, tipo, tá, críticas são legais, para paramentar a gente para como é que como olhar o filme, que pontos olhar em um filme, mas todo mundo tem que ver tudo, eu acho, independentemente de crítica. Eu ia perguntar isso
Agora, já eu queria que você se aprofundasse um pouco. Qual que é o papel do crítico de cinema hoje, no mundo onde todo mundo pode emitir opinião e ser seguido e prontamente, assim? O que que você acha que hoje qual é o papel dessa crítica? Ela tá mais na academia, ela tem que ir pra rua, ela tem que estar em todos os lugares? O que que você acha? Eu acho que ela tá em todos esses lugares que você falou. Ela tá na academia com um perfil, ela tá na internet com um outro perfil, e ela se dissipa até uma pessoa que senta no banquinho da lanchonete e fala que não gostou ou gostou de uma série ou de um filme, assim. Ela tá em várias instâncias diferentes. Eu acho que, de um ponto de vista profissional, assim, tipo, igual a gente está se profissionalizando em audiovisual para poder produzir audiovisual. E é interessante a gente. O que diferencia o profissional do audiovisual de alguém que pega o celular para filmar? É alguém que sabe, por exemplo, o que que é um eixo. Por exemplo, assim, sabe? Alguém que tem um domínio técnico, estético e linguístico daquela coisa, daquela função. E a crítica tá um pouco nesse sentido, assim, eu acho que por mais que todo mundo possa falar sobre o que quiser, e falam, inclusive, eu acho que não digo o papel, mas talvez uma importância de uma crítica, entre muitas aspas, especializada, é trazer formas de olhar um filme. Ou indicar pistas do que a gente pode olhar num filme, ou numa série, ou numa obra audiovisual. Assim, sabe? Porque muitas vezes o julgamento de um filme ou de uma obra é baseado num gostei ou não gostei. Que a gente muitas vezes não se sabe explicar o porquê se gostou e se não gostou. Uhum. Assim, às vezes, o filme é ruim, mas por que que ele é ruim? O filme é bom, mas por que que ele é bom? É paramentar a linguagem mesmo, é trazer linguagem, trazer questões estéticas, questões de feitura, questões que só quem entende de cinema, quem entende de audiovisual conseguiria falar sobre essas questões. Uhum. Assim, sabe? Eu acho que nesse sentido que tá a importância da gente pensar crítica ainda hoje. E você acha que a educação de audiovisual, ela tem uma importância nisso? Tem a força de não apenas formar futuros cineastas ou críticos, mas cidadãos mais conscientes do poder dessa imagem? Com certeza. Nossa, essa pergunta é muito importante e muito interessante, porque assim, eu venho de uma graduação, eu sou bacharelado em cinema e audiovisual. Mas no ano que eu entrei na universidade, a universidade estava criando o curso de licenciatura em cinema e audiovisual. Que é uma coisa muito inédita, assim. Tem licenciatura em música, tem licenciatura em teatro, mas licenciatura em cinema é muito raro. E até onde eu sei, só tem na UF, na Federal Fluminense, que foi onde eu me graduei. Não tem em outras universidades. Qual era o objetivo desse curso de licenciatura em cinema e audiovisual? É paramentar, desde a educação básica, a galera para produzir audiovisual. Para compreender audiovisual, para saber ler, para saber consumir audiovisual e para produzir as suas próprias imagens de uma forma mais consciente. Porque a gente produz, a nossa sociedade Uhum. produz imagens o tempo todo. E saber produzir imagens com olhar, com técnica, é importantíssimo, independentemente de você seguir na carreira, seguir na profissão ligada ao audiovisual, assim. Eu acho importantíssimo que todo mundo tenha esse conhecimento, o máximo de pessoas possível tenha esse conhecimento. Então, acho que a importância está aí, em paramentar todo mundo que for possível para isso, Aham, assim, independentemente de seguir na carreira ou não. com certeza. Eu queria saber agora de você, suas recomendações de filmes, livros, outras referências que você considera indispensáveis para quem deseja aprofundar o seu olhar sobre cinema. Eita, calma, de livros sobre cinema? Sobre Também. cinema e audiovisual ou Aham. Sei livro da lá, às vezes vida? indicar um livro da vida que virou um filme, alguma coisa do tipo. Aquele livro com aquele café com Deus Pai é louco. Aham. Não, brincadeira, gente. Aham. Filmes, nossa, isso vai ser sempre uma resposta muito subjetiva, né? Tem mil e um filmes e eu não vou saber dizer os filmes mais importantes, assim, eu não vou me basear em listões, tipo, sei lá, 100 filmes para ver antes de morrer, Aham. ou coisas mais hegemônicas, assim, mas muito pela minha sensibilidade mesmo, assim. Eu acho que, pensando no cinema brasileiro, eu gosto muito de um filme que é muito importante, que tá nessas listas, inclusive, mas que eu concordo que ele tá nessas listas, que é O Limite, do Mário Peixoto, que é um filme de 1930 ou 31, que é um dos filmes brasileiros mais bonitos já feitos e pouquíssima gente conhece.
Até quem gente que estuda audiovisual às vezes não conhece O Limite. É fantástico esse filme. Outro filme brasileiro que eu gosto muito, 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 que é um filme dos anos 60, que é O Menino e o Vento. Eu acho ele fantástico, assim. Eh, Saindo um pouco do Brasil, assim, Brasil tem muita coisa que eu gosto. Acho que todos os filmes do Glauber são fantásticos, tem que ser vistos. Cinema Marginal, fantástico também. É muito filme, gente. Como é que vocês querem que eu dê? Tem um limite de filmes pra dar? Não, Filmes quantos você quiser. Bandido da Luz Vermelha, Terra em Transe. São meio clichêsões, mas realmente são muito Aham. bons, né? São clichês de filme bom por um motivo, eles são realmente muito bons. Eh, Pensar num cinema mais. O Julgamento de Joana Dark, do Carl Dreyer, é um filme muito bom. É antigão. Eu tenho umas referências assim. Aham. Eu gosto muito, eu acho que não é pro gosto de todo mundo, só que eu acho que é interessantíssimo em termos de audiovisualidade do que o cinema pode fazer. Musicais clássicos dos anos 40, 50 da MGM. Por exemplo, Sinfonia de Paris, com o Gene Kelly, assim. Tem um outro que é um Cantando na Chuva, que muita gente conhece também, que é mais famoso, que também é uma indicação boa. Mas eu gosto muito de filme de gênero, cinema de gênero, horror dos anos 30, sei lá, o expressionismo alemão, qual é o Gabinete do Dr. Caligari. Nossa, tem um monte de filme que eu poderia falar. Eu tô esquecendo, inclusive, de vários, assim, mas tem muito filme que eu poderia falar. E leitura sobre cinema? O que que você recomenda? Porque eu acho que assistir é uma coisa muito importante, mas eu acho que ler, Sim, ela também ajuda a formar nessa subjetividade. Ler sobre sim. cinema também ajuda a paramentar a gente a cada vez mais ter Uhum. a profundidade para entender, inclusive, o que a gente está Sim, vendo, né? Então, o que que você indicaria, assim, de leituras, assim, sim. para quem tá começando, para quem já tá ali acompanhando, e Tá. uma leitura, assim, Porque que você tem. fala que é tipo: "Ó, gosta de cinema, já entrou nesse universo, já o bichinho do cinema já te mordeu, Uhum. você precisa ler isso". Sim, porque tem essa gradação. Tem os livros que são mais para quem tá entendendo agora, para quem tá começando. E tem livros. Porque assim, os livros que para quem tá começando são os livros que eu chamaria de generalistas, digamos assim. Uhum, Eles falam de linguagem audiovisual de uma forma mais ampla para quem tá consumindo entender. E tem os filmes que os livros que vão se ramificando em temas específicos, assim, né? Que aí isso é para quem já tem alguma literatura em audiovisual. Mas tem o do Ismael Xavier, que é um clássico, que é o Discurso Cinematográfico, Opacidade e a Transparência. É um clássico, acho que é o primeiro livro que indicam quando você entra na faculdade de cinema, assim. Que é o Discurso Cinematográfico, Opacidade e a Transparência. Tem um outro livro do Ismael Xavier, que é um compilado de textos importantíssimos sobre cinema, que eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas que tem textos da Laura Mulvey, que é uma. O texto, inclusive, que tem dela é Prazer Visual e Cinema Narrativo, que é um texto também canônico do audiovisual. Tem textos do Sergei Eisenstein. Livros, em geral, do Sergei Eisenstein são fantásticos. O Sergei era um. Acho que talvez vocês saibam, é um cineasta soviético que é um dos teóricos da montagem, que é fantástico. Os livros dele também, e os filmes, inclusive. Encoraçado Potemkin e tal. É, Outros livros sobre cinema que são interessantes. Tem. E aí a gente vai ramificando. Tem livros que vão falar sobre um cinema mais contemporâneo, tipo Pré-Cinemas e o Pós-Cinemas, do Arlindo Machado, que é muito interessante também, que ele pega tanto o primeiro cinema até esses pós-cinemas, né? O que são essas muitas audiovisualidades quando a gente escapa do cinema e vai para outras formas de fazer audiovisual. Assim, principalmente pensando no contemporâneo, é interessantíssimo. Esse Pré-Cinemas e Pós-Cinemas, do Arlindo, é muito bom. De cabeça agora. É engraçado que eu tenho uma estante de livro em casa. Tem o do Jacques Almond com o Michel Marie, que é muito bom, que é. Acho que é a Estética do Filme, o nome do livro. Que é fantástico também. Tem um que é a análise do filme, que também é deles, que é muito bom. Que para quem quer aprender a analisar filme, a trabalhar com uma parte mais acadêmica, digamos assim, de dissecar um filme, esse livro é fundamental, assim. E tem outros, assim, que eu não tô lembrando agora de nome, mas que tem
possibilidades grandes. Só que esses livros, inclusive, eles são porta de entrada para outros, porque eles citam outros. Uhum. Assim, eles citam outros, mas mais generalistas eu diria esses, assim. Ah, muito legal. Inclusive, deu um spoiler que a gente vai ter uma recomendação do Jacquelmon É, aqui no final. É, E, por fim, para falar dessas partes de referência, qual é o filme que você sempre revisita? Aquele que não importa quantas vezes você assista, sempre te ensina algo novo. nossa. Essas perguntas perguntando qual é o filme é sempre muito difícil, assim. Eu tenho muita dificuldade de responder essas perguntas, assim. Porque eu tenho essa impressão com muitos filmes. E tem aqueles filmes que eu assisto de novo porque eu gosto muito, independentemente se ele é considerado um filme bom ou não. Comfort movie. Qual é? Tipo, de comfort movie. Esses comfort movies, por incrível que pareça, eles sempre me pegam em momentos diferentes. Eu sempre olho para eles em momentos de formas diferentes, a depender do momento. E tem aqueles filmes que eu sei que são muito bons, que são canônicos já, que também me impressionam muito. Acho que um desses, assim, que eu sempre pesco coisas novas é o Cidadão Kane, do Orson Welles, que já é um clássico, já é canônico, que é, tipo, reverenciado pra caramba, mas ele realmente traz muita coisa, assim, porque ele dá pra você pensar roteiro através dele, como contar uma história. Ele é muito bom de roteiro, ele é muito bom de filmagem mesmo, sabe? De uso da linguagem cinematográfica, sabe? De Hum. como fazer uma boa profundidade de campo, um plano sequência com uma boa profundidade de campo. Isso é fantástico, como ele consegue fazer isso, assim, eu acho isso incrível. Tem um filme que eu gosto muito, pesadíssimo, pesadíssimo, mas que também é uma escola, que é o Saló, 120 Dias de Sodoma, do Pasolini. Sim, eu tenho questões com esse filme. Ele é pesado, ele é bem pesado. Aham. Ele, primeiro, que não recomendo para menores de idade. Ah, Inclusive, acho que ele não. A faixa eu etária dele. recomendo para assistir com a família. Aqueles, né? Não assistam com a família, Com gente. seu pai, com a É sua fake mãe. news, é Chama mentira. sua avó pra assistir. É um filme bem pesado, É mas é da um época filme. dela. Mas é um filme que traz tanta questão, assim, tipo, que revela pra mim o poder das imagens audiovisuais. Que 2 vezes que eu assisti esse filme, eu realmente fui pro banheiro passando mal. Aham. Não vou dar spoiler do filme, mas ele tem cenas muito fortes e que fazem passar mal. E eu passei mal vendo, assim. Uhum. E toda vez que eu passo mal, eu falo, caraca, a imagem realmente tem muito poder. Assim, a imagem realmente, ela faz coisas com a gente, assim, Hum. imagem cinematográfica especificamente falando. Assim, um que eu gosto muito também, que sempre me impressiona muito, é o... Gente, tô esquecendo o nome dos filmes, que ódio. O do Visconti, que é o do Tadzio. Sabe qual filme que é? Sei, mas eu também não tô lembrando Não tá lembrando o nome do agora, filme? não. Mas sabe que filme que é? Sei, Do menino sei. mais bonito do mundo, que Aham. teve essa polêmica e toda tal. É o Morte em Veneza. Isso. Morte em Veneza, ufa. Aham. Acho Tava ele até vendo também. hoje um post no Instagram falando que ele inspirou vários animes e não sei o quê. Ele tem uma delicadeza no jeito Aham. de filmar esse filme que é muito. Tem todas as polêmicas de bastidores, mas até aí, muito filme canônico tem também. Mas é um filme muito delicado, muito bonito. Aham. E um filme que é um comfort movie que eu amo, que é assim, formador da minha subjetividade e que me fez querer fazer cinema, porque é aquela coisa lá da época da Disney e tal. Eu cresci nos anos 90, eu nasci nos anos 90, cresci nos anos 90 e os anos 90 foi a melhor fase da Disney, assim. E um filme que eu gosto muito e que eu acho muito bonito e que não tenho problema em falar sobre isso é A Bela e a Fera, assim. Eu acho ele muito bonito, assim. As canções muito bonitas e o jeito que ele conduz a narrativa através das imagens eu acho também muito bonito, muito maduro, pensando em ser Disney, né? Porque a gente sempre tem essa associação de que um cinema infantil ou um cinema de animação é sempre ou muito bobo ou muito... E nada mais bobo do que essa impressão de que um filme infantil é bobo. Aham. É um filme nem tão infantil assim, se você olhar bem, assim. É, se você ler o conto verdadeiro dele, não é nada Não é nada infantil. infantil, assim. E tanto que é um filme que foi considerado muito bom na época. Eu acho que ele foi o primeiro filme de animação a concorrer ao Oscar de melhor filme mesmo, não melhor filme de animação, melhor filme.
Ah, muito legal. Assim, eu nasci no ano do Bela e a Fera também é um filme que me marcou muito, assim, essa fase dos anos 90 na Disney, da Uhum, locadora, de uhum. locar o filme, coisa que muita gente que tá ouvindo não deve nem saber o que que era isso, mas, essa volta na obra também, ela suscita novas visões de tudo que a gente já viu dele e que vai crescendo na gente também, né. Total, inclusive posso fazer um comentário nesse sentido, Aham. puxando esse gancho da Bela e a Fera. Eu dei um curso online na época no ano da pandemia, 2020. Que era um curso com um colega, que era Leituras Queer de Filmes da Disney, o nome do curso. Foi até, tipo, super bem sucedido na época e tal. E é interessante porque existem teorias, existem. E não é teoria da conspiração, são teóricos de audiovisual, teóricos que pegaram documentos da época da produção do filme que fazem uma análise queer da Bela e a Fera com uma metáfora do HIV/AIDS. Que é bem a Que época, é bem né. a época, assim, sabe. Aham, E essa coisa do tipo do compositor das músicas ter morrido de HIV/AIDS na época, e a metáfora da história mesmo. Essa criatura monstruosa aham, apartada da sociedade que tem um contador de tempo da vida, que é aquela aham. rosa, assim. Então, tem muitas leituras possíveis que a gente pode fazer num filme quando volta pra ele com outro olhar, assim, esse é um exemplo disso. E é a crítica também, né, porque É, também é essa subjetividade de você conseguir olhar para uma coisa, conseguir criticar, enxergar além e se associar com a atualidade daquilo que está acontecendo, né, sim. porque quando você, enxerga o filme só pelo que tá ali e não traz, você perde também um Você não pouquinho, traz né. as metáforas, Aham, as possíveis leituras para o mundo aham. contemporâneo. Quais são os discursos possíveis que essa obra coloca, né? É interessante pensar isso, assim, que uma obra sempre tem mais camadas do que a narrativa que está sendo contada ali. Isso é. Bom, antes da gente finalizar, então a gente vai fazer a indicação do cultural de hoje. A gente não vai falar de nenhum evento cultural que a gente, ficou meio em dúvida sobre o que queria falar, que envolvesse com o tema. Então nós trouxemos 2 livros para indicar para o pessoal. O primeiro é o Conversa com Almodóvar, do Frederic Strauss, que é muito legal de ver uma pessoa que é tão icônica do cinema falando sobre o cinema que ele faz e conversando com as atrizes e tudo mais. É uma indicação muito boa, dá para ler rapidinho, é quase ler fofoca, é muito bom. E o outro era do Jacques Almond, que é O Olho Interminável, Cinema em Pintura, que é um livro que eu acho essencial para Sensacional. entender, a parte de crítica de formato, né, de visualidade, direção de arte, entender e fazer essa ligação do audiovisual também com as artes visuais e a trajetória, né, que a gente sai da pintura para a fotografia, para o cinema e essa caminhada. Então são essas as 2 indicações. E para finalizar, eh, a gente quer começar agora nessa nova temporada, a sempre pedir para o nosso convidado deixar uma última imagem. Falando, né, Uma lógico. última Uma imagem. última imagem sobre uma pergunta. Luiz, se o processo de ensinar e aprender cinema fosse um filme, que cena você gostaria de guardar? Calma. Se o processo de aprendizagem de cinema de visual fosse um filme, que cena eu gostaria de guardar? Isso. De um aluno filmando alguma coisa. De um aluno com uma câmera na mão. Aí, viu, gente? Bom, gente, muito obrigado, De nada, professor. obrigado a Desculpa vocês pelo tirar convite. você da aula para fazer gravar o programa com a gente. Tranquilo, os alunos estão fazendo atividade, então eles estão se Mas virando lá. foi, eu acho que um ótimo pontapé para a nova temporada do Só Pavê. E esse é o Só Pavê, com o professor Luiz Ulian, da ETEC jornalista Roberto Marinho e do Projeto A Sala. Quer deixar suas redes sociais, a rede social do Projeto A Sala? Quais Vou são? deixar a rede do projeto, que é super legal. Tem não só as minhas colunas, tem um monte de gente escrevendo para a página. Tem, acho que uma equipe de umas 6, 7 pessoas que escrevem. É bem bacana. Que é @Projeto A Sala. Deixa eu só confirmar se tem alguma coisa que eu tô esquecendo no endereço, mas eu creio que seja só isso. Deixa eu confirmar Uhum. aqui. É isso mesmo.
Projeto A Sala, tudo junto. Não esqueçam do artigo A, é Projeto A Sala. Isso faz toda a diferença. E tá só no Instagram ou tá nas outras redes sociais também? Deixa eu ver se tem um Linktree. Em tese tá no Instagram e tá no TikTok, Uhum. mas a gente também tava querendo começar a migrar para outras coisas, para YouTube, para um site de crítica propriamente dito, mas por enquanto o carro-chefe é o Instagram. Aham. Então é isso, professor, muito obrigado. Eu sou o Felipe Lago e essa foi a nossa primeira entrevista do Só Pra Ver nessa nova temporada. Muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo. Podcast.